E aí pessoal, aqui quem fala é o professor Damião Nobre e hoje vamos fazer uma rápida revisão do curso de hoje. Primeiramente eu vou aqui abrir o software, para isso eu vou no menu inicial do Windows. O menu inicial do Windows é localizado no canto inferior do nosso sistema. Quando você passa o mouse, inclusive aparece a palavra iniciar. Depois que você clicar em cima dele, você vai começar a digitar o nome do programa, WORD. O mesmo vai aparecer na sua lupa de pesquisa no canto superior, tá? No canto superior esquerdo. Tanto tem a opção de você clicar em cima deste ícone ou vir aqui na palavra abrir e clicar também com o botão esquerdo do mouse. Quando você clicar, ele vai abrir aqui uma tela de boas-vindas. Dentro dessa tela, eu vou selecionar a pasta aqui documento em branco. Dentro dela, eu vou digitar alguma informação para que a gente possa começar a nossa revisão. Então, eu vou digitar o nome do professor, que se escreve assim, Damião Nobre. O meu nome, tá? Então, no meu nome aqui, a primeira tecla de atalho de revisão seria o Ctrl T. O Ctrl T serve para selecionar todo o texto. Se existisse aqui 1000 palavras, ele selecionaria as 1000 palavras. No caso aqui, como só tem meu nome, quando eu der o Ctrl, não solto o Ctrl e aperto uma única vez no T, ele seleciona o texto digitado. Feito isso, temos aqui os primeiros comandos básicos da nossa página inicial, que são os comandos de copiar, recortar e colar. O comando para copiar, eu posso muito bem vir aqui em cima, clicar em copiar a informação do texto, ou simplesmente dar o Ctrl C. O Ctrl C, repito, serve para copiar. Uma vez feito isso, ele não fez nada visualmente falando, porém ele copiou essas informações. Agora eu posso colar. Para colar, eu poderia clicar neste ícone aqui acima de colar, ou simplesmente dar o Ctrl V. Como o texto ele está selecionado, se eu colar neste exato momento, ele vai colar por cima. Caso eu queira ter dois nomes Damião Nobre, eu vou ter que dar aqui o clique fora, certo? Para ele sair da seleção e em seguida dar o Ctrl V. Aí eu posso agora dar quantos Ctrl Vs eu quiser, ele vai colar inúmeras vezes. Outra tecla de atalho ainda sobre os comandos básicos aqui da página inicial é o recortar. O recortar, eu quero recortar esse nome daqui, tá? Eu posso simplesmente selecionar esse nome e dar o Ctrl X. Agora eu posso colar ele em outro local, como por exemplo aqui embaixo. Eu clico aqui embaixo e dou o Ctrl V. Ele colou o nome que estava aqui vizinho ao nome Damião Nobre. Sendo assim, nós já revisamos as teclas de atalho Ctrl C, Ctrl V e Ctrl X, que respectivamente são copiar, colar e recortar, tá? Outra coisa, vou dar mais uma vez o Ctrl T e agora eu vou selecionar uma fonte diferenciada para esses nomes. Então eu venho aqui na parte de fonte, seleciono essa abazinha aqui para selecionar o estilo da mesma. As fontes mais utilizadas em trabalhos de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas são a Arial e a Times New Roman. No caso aqui, eu vou mudá-las para Arial. Tá? Já cliquei aqui no Enter para confirmar. Claro que se eu trabalho não for algo formal, eu posso selecionar qualquer estilo de fonte diferente. Inclusive, selecionar cada nome aqui feito e colocar uma fonte para o mesmo. Selecionando nessa setinha e depois escolhendo aqui uma fonte bem bacaninha, bem bonitinha para cada nome colado aqui abaixo da folha. Olha só que bacana, né? A gente consegue aqui rapidamente, selecionando o nome, editá-lo de forma prática e rápida através desses mecanismos do Word. Tá? Aqui nesse computador eu não tenho muitas fontes de estilos diferentes, porém, perceba aí que rapidamente a gente consegue mudar esses estilos do jeito que você quiser. Curiosidade, caso você não tenha percebido ou não lembre durante o curso. Para que você consiga fazer essa mudança, o texto tem que estar selecionado, pois a mudança acontecerá apenas no texto selecionado. Ele está selecionado, então vamos aqui selecionar. Ficou repetitivo, né? Clicar aqui em cima e ver aqui outro contexto, aqui outro estilo de fonte para ele, tá? Então vamos ver aqui, esse aqui, ó, do Chile. E finish, né? A gente fez aqui um estilo de fonte para cada nome Damião Nobre. Que nome lindo, maravilhoso. Enfim, continuando aqui a revisão, eu poderia muito bem selecionar esse contexto que está pequenininho aqui, ó, com o mouse, né? Ou ir na tecla com Shift, setinha para o lado.
tá? Ó, setinha para o lado ou setinha para cima, ele consegue fazer a seleção no texto também sem a utilização do mouse. Outra tecla de atalho seria o Ctrl Shift maior Q para aumentar ou menor Q para diminuir. Ou simplesmente vem aqui em cima e altera o tamanho do texto. Outra forma de alterar o tamanho do texto também é clicar nesse Azão grande ou nesse outro Azão um pouco menor. Ele vai alterar o tamanho do texto de acordo com o seu clique. Caso você queira algum texto em caixa alta e você não queira redigitar tudo novamente, eu seleciono o texto em questão, no caso esse primeiro nome aqui, venho aqui no símbolozinho do A maiúsculo e do A minúsculo e eu tenho todas essas opções, inclusive a de deixar todas as letras em caixa alta ou todas as letras em caixa baixa, ou seja, maiúsculas e minúsculas. Como também tem a opção de colocar a primeira letra da frase em minúsculo, colocar cada palavra em maiúsculo ou alternar entre maiúsculos e minúsculos. Então eu vou selecionar aqui maiúsculos. Lembrando que esse é um vídeo de revisão. Caso ele esteja um pouco rápido, você vai revisá-lo pausando e fazendo aí a prática no seu computador, tá? Então, dando continuidade aqui à nossa revisão, outra coisa muito importante que falamos foi sobre os efeitos negrito, itálico e sublinhado. No efeito negrito, ele serve para deixar o texto em destaque. O itálico ele vai deixar o texto um pouquinho mais inclinado e também altera alguns estilos de fonte. E os sublinhados significa que ele vai ter um traçado abaixo da palavra ou até mesmo do número. Para isso, eu também posso habilitar essas três opções no Ctrl N, Ctrl I e o Ctrl S. Para fazer essa rápida revisão, eu vou dar o Ctrl N aqui, Ctrl I também na mesma palavra e o Ctrl S. Tanto eu posso habilitar os efeitos, como eu também posso desabilitar os efeitos clicando nas mesmas teclas. Ctrl N remove o negrito, Ctrl I remove o itálico, o Ctrl S remove o sublinhado. Então vai depender da sua necessidade aí no seu documento. Outra coisa muito importante que a gente não pode esquecer de falar é que o taxado não é tão utilizado, mas serve aqui para sublinhar um traço aqui no centro da palavra, tá? Também posso colocar informações abaixo e acima do texto, colocar sombreamentos, contornos, reflexos, brilhos, modificar o estilo e etc. E eu já tenho aqui algumas opções pré-definidas para essas fontes. Inclusive, se eu selecionar esse Damião Nobre que está taxado aqui e pegar um já pré-definido, olha lá que ele alterou para mim automaticamente, tá? E posso fazer isso em todas as demais também, simplesmente dando um clique. Ó, selecionei só o nome Damião, ele fez ali apenas no nome Damião, tá? Então, simples assim você sai editando o texto. Eu vou selecionar esse mesmo contexto aqui e agora clicar no símbolo do marcador. O marcador de texto, como o nome já diz, ele serve para marcar o texto ou algo importante que você esteja lendo dentro do Word, tá certo? E para finalizar essa parte de fontes e essa revisão também dessa parte, eu vou aqui colorir o texto, o nome Damião. Eu vou deixar o nome Nobre, pronto, para mudar um pouquinho aqui, eu vou selecionar aqui essa opçãozinha do ar com a cor abaixo e mudar a cor do texto. Então ficou aqui o Damião em preto e o Nobre em vermelho, né? Ficou perfeito assim. E basicamente isso, já revisamos aqui esses dois menus. Outro que nós iremos revisar nesse vídeo aqui é sobre os parágrafos, tá? Dentro da aba de parágrafos, nós estudamos todos os contextos, mas rapidamente a gente vai revisar apenas os parágrafos e os marcadores e o espaçamento, tá? Para isso, nós vamos aqui selecionar todos os textos, dar o Ctrl T para selecionar e através de teclas de atalho eu vou explicar como deixar o texto à esquerda, centralizado, à direita ou justificado. Então, muito bem. Para deixar o texto justificado, eu teria que ter bastante texto aqui, mas não é o caso. Mas só a nível de explicação, ele fica justificado nas margens direita e nas margens esquerdas também. Ele fica bem alinhado como o próprio símbolo mostra aqui. Esses tracinhos representam um texto digitado, tudo bem? Então, para isso, a nível de informação, o Ctrl J seria para deixar o texto justificado, o Ctrl Q para deixar o texto à esquerda, que é onde ele já está localizado, o Ctrl E para deixar o texto centralizado e o Ctrl G para deixar o texto à direita. No caso aqui, para a nossa didática, eu vou deixar o texto à esquerda mesmo, dando o Ctrl Q. Outra curiosidade também é sobre o espaçamento. Se eu vim aqui neste símbolozinho de espaçamento, eu posso aumentar o espaçamento entre uma linha e outra. O mais utilizado pela ABNT é 1,5. É claro que o seu professor pode pedir o espaçamento aí desejado, tá?
Continuando aqui a revisão, para colocar marcadores em cada um desses nomes, eu posso simplesmente clicar no símbolo do marcador e ele vai ganhar aqui uma bolinha. Essas bolinhas podem variar, porque tem outros símbolos também e tal. Você pode simplesmente clicar na setinha e alterar entre eles, ou até mesmo fazer questões numéricas ou algo do gênero, tá? Ele sai mudando. Caso não apareça como esse daqui, é porque o estilo de fonte não existe um valor numérico. Então, você teria que mudar o estilo da fonte para aparecer um valor aqui. Então, dando continuidade, eu vou deixar aqui a bolinha mesmo com esse símbolozinho. E finish, nessa parte aqui do Word, foi rapidamente revisada. Agora, eu vou dar um Ctrl O para abrir aqui um novo documento e vou explicar também como criar um sumário automático. Digamos que lá no menu Layout, eu tenho aqui algumas formas de layout diferentes. Inclusive, eu tenho aqui a questão das margens da folha, que eu posso ajustar puxando simplesmente essa régua aqui para lá e para cá, tá? E aqui também, ó. Vocês sempre, quando eu falar aqui, lembrem de acompanhar o mouse. Ó. Se eu afastar para cá, ele aumenta ou diminui. Do mesmo jeito aqui no canto superior, esquerdo e direito, tá? Eu tenho essas opções. Se eu clicar 2 vezes, ele aparece para que eu possa digitar as informações, mas aí vai depender da necessidade de cada um. Caso você esteja fazendo uma coisa informal, eu gosto muito de reutilizar o máximo de borda possível. Como a impressora ela come um pouquinho, essa opção aqui de imagens ela é a mais utilizada, tá? Então veja bem, dentro dela eu vou colocar aqui algumas informações que eu vou pegar em um site na internet. Para isso eu vou acessar o navegador Google Chrome e dentro do Google Chrome eu vou aqui selecionar um texto qualquer. Para isso eu vou acessar um site chamado Lorem Plus, que é um texto fantasia colocado em sites ou produtos quando eu ainda não tenho o texto real, tá? Então vou selecionar aqui um texto qualquer, pode ser inclusive bastante texto. Pronto, selecionar isso aqui tudo, dá o Ctrl C para copiar ou o botão direito em cima do texto selecionado e seleciona a opção de copiar. Feito isso, eu vou procurar o Word que está minimizado aqui na barra de tarefas e vou selecionar o programa em questão. Feito isso, vamos agora dar o Ctrl V. Outra coisa estudada no nosso curso, né, que vamos revisar aqui, é como colocar texto em várias colunas ou apenas 2 colunas separadas por traçado. Para isso, eu vou selecionar todo o texto, dando um Ctrl T, e vou lá na parte superior em Layout, colunas, e eu vou selecionar aqui 2 colunas. Olha só, o texto agora ele está divididozinho bonitinho, ele estava ocupando praticamente 2 folhas, agora em uma única folha tem todo o contexto. Eu posso aperfeiçoar isso aí clicando aqui em colunas mais uma vez e na opção mais colunas. Feito isso, ele aparece essa janela, onde ele mostra todas as predefinições de antes, com a opção de colocar também uma linha entre as colunas. E até a opção de você especificar exatamente a largura e o espaçamento entre elas. Pronto, dá o OK. E agora tem um traçado. Outra curiosidade sobre o Word é que eu também posso alterar o tamanho dela, que nesse momento ela está em um A4, mas ela tem um tamanho aqui da A3 e entre outros que eu posso inclusive personalizar clicando aqui em mais tamanhos de papéis, caso não tenha um papel desejado para você. E tem a opção de orientação de página, onde nesse momento ela está retrato, que é em vertical, mas eu posso colocar ela na horizontal na opção paisagem também. Então a folha fica deitadinha e bonitinha do jeito que vocês estão vendo agora. Outra opção também que nós estudamos, né, além de todas as outras ferramentas aqui durante o curso, foi aqui em Design, onde eu posso estar adicionando bordas no meu projeto. Para adicionar bordas ou até mesmo uma marca de água, ou marca d'água que chama no caso, eu vou simplesmente lá no cantinho da tela, no canto superior direito, mais uma vez recapitulando o menu Design, aqui no canto da tela eu tenho marca d'água. Eu tenho a opção aqui, ó, de exemplos pré-definidos e a que eu gosto de utilizar, que é aqui, ó, em personalizar marca d'água. Caso já exista, você poderia remover ou pegar de algum site, mas aqui eu vou personalizar. Feito isso, ele abre essa janelinha para a gente, onde eu posso estar pegando a imagem do meu computador, clicando neste botão, ou digitando a marca d'água aqui embaixo. Eu vou digitar o meu nome, então, já que eu não tenho a imagem, tá? E vou dar o OK. Agora, bem aqui tem o meu nome atrás do contexto.
Outra coisa bastante interessante sobre o design aqui do Word é que eu posso estar colocando bordas na minha página. Essas bordas eu poderia aqui estar clicando em caixa, porque ele já selecionaria essas 4 opções, ou até mesmo sombreamento, colocar um modo 3D e estar escolhendo aqui um estilo de borda diferenciado para ela. Tá? Inclusive tem aqui alguns modelos de arte, só que eu não vou pegar nenhum. Você pode estar brincando aí, selecionando depois. Inclusive modificando a largura e a cor dessa borda. Tá? Vou colocar aqui uma cor vermelha. E vou dar o OK. Feito isso, ele já mostra aqui uma borda ao redor do meu texto. Outra coisa muito bacana também aqui dentro do Word é que eu posso alterar a cor da página. Por exemplo, uma cor escura. Olha como está ficando. Como aqui já existe uma cor branca para essa informação que eu removi da internet, né? Que eu coloquei da internet, ele herdou essas informações. Ele aqui não vai ficar bacana no layout. Então, eu vou deixar a cor da página branca mesmo, tá? Outra coisa interessante que a gente pode estar fazendo aqui, que nós estudamos durante o nosso curso, foi no menu inserir. É só você colocar aqui na sua cabeça que qualquer coisa que você queira adicionar no seu projeto, com certeza será no menu inserir. Eu posso adicionar imagens, formas, ícones, modelos 3D, gráficos no Smart Art, gráficos convencionais, que é o gráfico de pizza, gráfico de coluna, entre outros, fotos tiradas instantaneamente se você tiver um webcam, tá? E entre outras funções, tudo dentro do nosso menu inserir, inclusive cabeçalho, rodapé, número de página, e entre outras coisas. Mas o que nós vamos revisar aqui no menu inserir? Sobre as tabelas, né? Aqui em tabelas, eu posso estar colocando aqui informações de número e linha, ou simplesmente vindo aqui, ó, numa planilha do Excel e digitando lá dentro. Mas como a gente não estuda Excel, eu não vou falar como fazer isso ainda, tá? Então, poderia vir aqui em inserir tabela, escolher o número de colunas e linha que a mesma vai ter. Então, vamos supor que eu esteja criando uma coluna básica, onde vai falar do aluno, da AV1, da AV2 e da média dele. Ou seja, tem que ter no mínimo 4 colunas. Tá? E se eu tiver 4 alunos, então eu tenho que ter 5 linhas, porque a primeira linha vai ser as informações do menu e as próximas 4 linhas os nomes dos alunos. E vou dar o OK. Olha só que bacana, já trouxe uma tabelinha bonitinha aqui. Então bastava eu vir aqui e digitar o nome dos alunos, né? Vou dar aqui o Tab para navegar, ou clico aqui nas setinhas do meu teclado, eu consigo navegar o que a gente chama de células, tá? Esses retângulozinhos, entre elas bem facilmente. Poderia inclusive, além de digitar, como eu coloquei o nome em alunos aqui, estar inserindo uma imagem aqui dentro também. Vindo mais uma vez no menu inserir, tá? Menu inserir, imagens, e vindo aqui no dispositivo para estar adicionando uma imagem. Eu vou pegar aqui uma imagem, deixa eu ver aqui, selecionar a imagem. Tá difícil de encontrar uma imagem nesse computador, vamos ver aqui, pronto. Essas imagens aqui, certo? Ela provavelmente é uma imagem muito grande, então foi para outra folha. Feito isso, ó, clica na imagem, nos botões dos nós aqui no canto inferior, mediano e superior, também na largura e na altura da imagem, eu consigo direcioná-la, diminuindo o tamanho da mesma, e ela se adapta à tela caber no canto superior, no caso na folha primária. E você conseguiria fazer isso numa imagem de um aluno, que querendo fazer um mapa de sala, em N situações, tá? Outra coisa que nós estudamos também foi como criar sumários automáticos. Então, vou dar o Ctrl+O aqui para gerar um arquivo novo, tá? E vou quebrar várias páginas. Cada página vai ter um nome e um título. Nessa página aqui eu vou chamá-la de introdução. Aí já dou Enter, tá? Venho aqui em Layout e vou inserir aqui agora, deixa eu ver, no caso em Layout eu vou aqui em Quebras de Páginas e vou quebrar a página. Caso eu queira ver as informações que tem aqui do lado, é muito simples, tá? É muito simples. Você vai vir em Revisão, Exibição, desculpe, Painel de Navegação. Em Páginas, eu consigo ter noção de quantas páginas eu tenho aqui. No menu Exibir. Voltando para o menu Layout, eu estou quebrando aqui a página na segunda. Na segunda página, eu vou colocar a palavra Desenvolvimento, tá? Vou quebrar mais uma página depois dela, né? Vou dar o Enter aqui, quebrar mais uma página. Vou colocar aqui Objetivo. Vou agora quebrar mais uma página e vou colocar a palavra Referências.
né? E pronto, 4 páginas já dá para a gente brincar um pouquinho. Aqui, antes de introdução, eu vou quebrar mais uma página que vai ser onde vai ficar o nosso sumário, tá? Aqui, antes de introdução, eu venho em design, desculpa, layout, quebra de páginas e quebra mais uma página. Então, agora a primeira página está em branco. Na segunda página, que eu cliquei aqui no canto, está na palavra introdução. Terceira página, desenvolvimento. Quarta página, objetivo. E quinta página aqui, referência. Aqui na segunda página eu vou selecionar somente o nome introdução, vir na página inicial e agora aqui está o grande pulo do gato, selecionar esse terceiro efeito. Caso você queira editar para colocar nos padrões da ABNT, você clica com o botão direito e vem aqui em renomear, ou melhor, modificar. Você vem em modificar, eu posso mudar o nome desse título 1, como ele está aqui título 1, eu coloco o meu nome se eu quiser, tipo efeito Damião. Tá? Eu coloco o nome que eu quiser para o título e venho aqui embaixo e coloco os efeitos de texto que eu preciso colocar para ele, tá? Ó, texto de tamanho 14, tipo Arial, a cor do texto preta, se eu quero centralizado, deixo centralizado e no meio. Enfim, eu tenho N possibilidades aqui de estar brincando, né? Modificando isso aí. Eu vou dar o OK para a gente ganhar tempo. Então, muito bem. O que é que ele faz? Ele faz uma gravação de macro quando eu faço isso. Então, eu sei que essa introdução agora, ele é um título. E a partir dessa macro, dessa gravação, eu posso gerar um sumário automático. Mas para isso, eu tenho que ter mais informações, correto? Então, eu vou fazer a mesma coisa nos demais. A diferença é que eu já editei aqui o efeito Damião. Então, simplesmente eu vou selecionar e clicar aqui em cima. Vamos ver como é que faz isso. Eu vou clicar aqui na página 3, selecionar desenvolvimento e clica no efeito lá em cima. Clica na página 4, seleciona o objetivo, clica no efeito Damião. Vai na página 5, vai em referências e clica no efeito Damião. Olha só, referência já está centralizada, objetivo também, desenvolvimento também, introdução também. Aqui na página primária, eu vou agora em referências, sumário, lá no canto superior e clico em sumário automático. E olha aqui o que é que ele gerou para mim, um sumário onde eu tenho introdução, desenvolvimento, objetivo e referência, e cada página aqui já com seus números respectivos, ou seja, eu não precisei digitar nada disso. Tá? Então, é bem prático, né? É claro que no curso a gente aprendeu muito mais, isso aqui é uma revisão bem rápida, e rápida mesmo, né? Eu estou falando bem rápido aqui para vocês. Mesmo assim, eu aconselho que você vá pausando o vídeo, vá refletindo, vá fazendo junto. Coloque aí no caderno as suas dúvidas para que no segundo momento, no curso presencial, a gente possa estar removendo essas dúvidas, tá? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo ou a próxima aula presencial, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. E aí pessoal, aqui quem fala é Damião Nobre em mais um vídeo. E o vídeo de agora é sobre o PowerPoint, um vídeo revisão do curso para os professores do Colégio Sossego. Então vamos lá. Para acessar o PowerPoint, eu vou até o menu inicial do Windows, clicando neste símbolozinho aqui abaixo. Dentro dele, aqui eu vou digitar Power. É o suficiente para aparecer o nosso digníssimo programa. Eu posso simplesmente clicar em cima dele ou vir aqui na palavra abrir. O mesmo vai carregar essa interface. Dentro dela, eu vou simplesmente clicar em apresentação em branco. Nesta telinha, nós temos as nossas primeiras informações sobre o layout do PowerPoint, onde ele traz um título principal e um subtítulo. Então aqui eu, no título principal, vou colocar aula 02, que aqui seria a nossa aula de revisão, e aqui o nome do professor, que no caso é Damião Nobre. Muito bem, feito isso, primeira coisa que eu faço como dica é já escolher um design para essa página. Então lá no canto superior eu vou até o menu design. Dentro do menu design eu vou selecionar esta setinha e ele vai mostrar os principais instalados aqui no meu computador. Eu poderia procurar por outros temas, já que eu utilizo o Office original. Porém, para ganhar tempo, eu vou selecionar um que já existe na minha biblioteca. Eu vou pegar este modelo aqui, ó. Cliquei e em seguida, aqui no seu lado direito, eu tenho os efeitos de pré-definição do próprio tema, onde são suas variantes de cores, ó. Tenho vários modelos de cores diferentes, inclusive, que ele vai editando.
Agora, os únicos que tem aqui com papel de parede ou estilo de fundo são esses daqui, ó. Eu posso sair alterando e deixando aqui a minha cara. Eu gosto desse efeito amadeirado aqui mais escuro. Sucesso! Então, para revisar a nossa primeira tecla de atalho, uma vez que você já escolheu seu plano de fundo aqui no seu design, seria a tecla de atalho Ctrl M. O Ctrl M ele serve para criar um novo modelo. Claro e evidente que eu poderia vir aqui em página inicial, novo slide e selecionar um estilo de slide. Porém, o Ctrl M ele me ajuda a ganhar praticidade. Com duas teclas, de forma rápida, eu consigo ter acesso a essas informações. Então, como a nossa primeira parte da revisão é sobre a tabela dentro do PowerPoint, então eu vou colocar aqui a palavra tabela. E aqui abaixo eu vou selecionar o símbolo da mesma, clicando em cima dela. Ele vai abrir aqui um número de linhas e colunas referentes à minha necessidade. Então vamos lá, vamos pensar que eu quero construir uma tabela de alunos, onde vai ter o nome dos alunos, avaliação 1, avaliação 2 e a média, já que é uma coisa mais sintetizada apenas para essa revisão. 4 informações então, 4 colunas. E quantos alunos eu teria nesse exemplo prático? 3 alunos, 4 alunos? Digamos que seja 4 alunos. Então, aqui seria 5, porque um seria as informações dos menus iniciais, alunos, AV1, AV2, AV3, ou no caso, média. E as outras linhas, os nomes dos alunos, como a gente vai ver agora. E eu vou dar o OK. Feito isso, ele já traz aqui um layout para a minha tabela, referente ao design escolhido. E aqui na primeira etapa, na primeira célula, eu vou clicar e digitar os nomes dos alunos. Tudo bem? Para navegar entre essas células, ou seja, essas caixinhas aqui da tabela, eu simplesmente clico nas setas do meu teclado. Então, você pode, assim, rapidamente digitar as informações sem ter a necessidade de pegar o mouse, ganhando bastante tempo. Aqui eu clico com o mouse e poderia fazer a mesma coisa, tá? Aqui eu vou colocar o meu digníssimo nome. Aqui minha nota, né? Eita, rapaz, 0 é demais. Vou botar um 10, né? Quem não merece um 0? Então, e a média aqui seria 10. Feito isso, ó, aqui eu vou botar Dani, né? Todo mundo conhece nossa querida Dani, muito bem também, graças a Deus. Eita, rapaz, vou dar 10 a bichinha também, esse 8 aqui é pecado. O 1 por algum motivo não quer pegar hoje. Mas vamos lá, aqui é só 10, aqui só tem 10, só nota 10, tá? Deixa eu pegar aqui o nome da Maria, os nomes convencionais, né? Maria e João, tá? Que é para dar notas relativas, certo? E aqui o João, coitado do João. Né? Pelo menos os primeiros alunos foram muito bem. Aqui eu acabei não digitando, cliquei para voltar e vou clicar aqui no 5 também. Feito isso, nossas informações já estão definidas aqui na nossa tabela. Para construir outra medida muito simples, você vai dar o Ctrl M. O Ctrl M já gera outro slide para a gente, que a gente pode estar gerenciando, inclusive aqui do lado. Nesse novo slide, eu vou aqui colocar o nome de imagens, já que eu poderei finalmente utilizar aqui o símbolozinho da imagem do computador e selecionar uma imagem dentro do computador, certo? Selecionar aqui, vou em área de trabalho mesmo, posso pegar alguma imagem aqui do meu canal, certo? A capa aqui do vídeo do meu canal, sobre formatação. Feito isso, eu consigo jogar essa imagem aonde eu quiser com o mouse, redimensionar o seu tamanho e até mesmo colocar efeitos especiais, dando 2 cliques na imagem, vindo nos menus acima, escolher um modelo aqui para ela, de sombreamento e até mesmo de efeito tridimensional, né? Como tem alguns aqui que trazem esses efeitos, como vocês podem ver aí, bem bacaninha. Pronto, esse aqui, ó, por exemplo, tá? Caso eu queira adicionar outra imagem, bastaria eu clicar no menu Inserir, Imagem e pegar a imagem neste dispositivo. Só que aí, deixa eu ver se eu acho facilmente, achei outra aqui, ó. Aí eu posso fazer um comparativo entre uma e outra. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho, tá? E ajustar e fazer o mesmo efeito nessa outra para ficar combinadinho. Deixa eu ver se eu acho aqui, foi esse efeito aqui, ó. Né? Olha que bacana, tá vendo? Duas imagens dentro do mesmo slide. Feito isso, vamos agora dar mais uma vez o Ctrl M. Agora nós vamos colocar os gráficos. Os gráficos é muito simples. Eu posso simplesmente vir no menu Inserir e clicar
no menu de gráficos ou clicar aqui nessa opçãozinha dentro do slide. Ele vai abrir para mim aqui uma planilha do Excel, né? Onde eu vou dar o OK, porque eu vou colocar aqui nas barras de coluna, certo? E modificar as informações. Ele traz um padrão que eu posso tanto aumentar como também diminuir de acordo com a necessidade, tá? Então, eu vou deixar os valores padrões para a gente ganhar tempo, mas aí você pode modificar, tá? Você que está fazendo a prática. E é assim que a gente brinca fazendo gráficos. E uma vez que o gráfico está selecionado, olha que lá em cima ele também muda as opções, dando aqui algumas pré-definições, como essas daqui, como vocês podem ver. Olha que bacana, tá? Então é bem interessante. Eu também poderia selecionar informações já existentes na tabela, como eu vou ter aqui clicando no slide 2, vir no menu inserir, clicar em gráficos e construir o gráfico a partir das informações selecionadas, tá? Pois muito bem, simples assim a gente faz um gráfico. Dando continuidade, eu vou dar aqui o Ctrl M. No Ctrl M, eu tenho agora aqui a opção de vídeo, tá? Então vou colocar aqui vídeo, certo? Para o meu slide e vou selecionar este símbolozinho aqui. Lembrando que ele também localiza-se no menu inserir, tá? Lá no menu inserir, tudo que você deseja inserir, e até redundante, ele vai ter lá, inclusive aqui para vídeos, tá? Ou gravações de tela, se caso seja a sua necessidade de gravar a tela, como estou fazendo agora, para gravar essa videoaula, certo? Então veja bem, vou selecionar este símbolozinho do vídeo, vou agora atrás de um vídeo que eu tenho aqui na minha área de trabalho, vou pegar aqui do canal mesmo e seleciono um vídeo qualquer. Pronto, esse aqui, ó. Ele vai processar o mesmo dentro e aqui embaixo ganhou um playzinho, né, onde eu posso gerenciar esse vídeo durante toda a explicação do que está sendo realizado. Olha só que bacana, tá? Dando play ele ia reproduzir, mas aí eu não vou fazer isso não, tá? Para executar, basta também clicar na tecla de atalho Alt P no seu slide quando você estiver apresentando, que ele vai dar o play sem precisar vir com o mouse até aqui no play e clicar. Pois muito bem, pessoal. Para a gente não prolongar muito o vídeo, eu vou aqui explicar logo como colocar os efeitos especiais, tá? E finalizar essa parte da revisão. Durante o curso de PowerPoint, caso ele continue a ter na escola, nós vamos aprender a trabalhar com macros, fazer menus iniciais aqui dentro, para deixar uma coisa bem automatizada. Mas para esse curso básico, vamos aqui revisar agora os efeitos especiais de transição e de animação. Para isso, eu vou clicar no primeiro slide, agora vou lá nos menus de transições e vou escolher uma transição para cada um deles. Como eu sei que o primeiro slide está selecionado, eu venho aqui e escolho o efeito especial para o mesmo. E agora eu vou fazer a mesma coisa para os demais. Eu sei que ele tem algum efeito por conta dessa estrelinha aqui, tá? Então para isso eu vou selecionar o slide 2, vir aqui nos efeitos especiais e colocar outro efeito para ele. E assim sucessivamente no slide 3, tem os efeitos de cortina. E são efeitos muito bons, bem realistas e bem práticos. Tá, ó, já ganhou a estrelinha lá também. Ó. Venho aqui no slide 4, vou aqui nos pontinhos para escolher um novo efeito. E eu vou colocar agora o vento aqui. Ó. Tá, ó, esse vento aqui levando a cortina. E finish, né? E para finalizar também com a explicação de animação, eu vou colocar uma animação para cada título dos gráficos aqui, no caso, cada título dos slides, desculpe, certo? No segundo slide, aqui no nome tabela, eu vou colocar aqui, selecionar o texto do nome tabela, tá? Seleciona ele, eu dou o Ctrl T para selecionar dentro da caixa. E vou agora em animações. Eu tenho animações de entrada, de ênfase e de saída. ênfase, como o nome já diz, ele não vai sair da tela, vai dar apenas uma ênfase, vai acontecer alguma ação, como esse giro aqui na tela. Vou dar o Ctrl Z para desfazer. Lembrando que esse número 1 aqui é o primeiro efeito adicionado. Eu vou dar o Ctrl Z, ele desfez, ou clica na setinha aqui acima, ele desfaz também. Ctrl Z, ele desfaz, Ctrl R, Ctrl Y, desculpe, ele refaz.
tá? Então, sabendo disso, eu vou selecionar mais uma vez aqui o nome tabela, vou agora em entrada aqui, ó, e agora tem um efeito de entrada, ou até mesmo, sei lá, de aumentar o zoom, ele vem lá do fundinho e aparece, tá? Para você visualizar esses efeitos que a gente adicionou, basta apertar a tecla F5 aí do seu computador. E com as setinhas você vai passando o slide, tá? Olha só que bacana, né? Ó. Olha o efeito de entrada, e poderia ter colocado o efeito de saída, mas como eu não coloquei, ele vai simplesmente abrir as cortinas aqui ao meio, certo? Ó, e assim ele vai, né, fazendo aí as transições. Eu poderia estar explicando essa parte, finalizei, passei para a próxima etapa. E com vários efeitos bonitos e maravilhosos, eu consigo aí reproduzir inclusive o vídeo, né? Eu poderia vir aqui, eu dar o Alt P para dar o play. Aqui a intenção não é ver esse vídeo, mas veja que eu consegui aqui reproduzir dentro do meu slide um vídeo, às vezes um vídeo de autoajuda ou algo do gênero, para dar aquele up na palestra, né? E vamos que vamos, ó. Finalizou aqui. E para fechar esse vídeo de PowerPoint e eu ir para o último, que é o de Excel, eu vou apenas lembrar que a gente tem a opção de gravar também dentro do PowerPoint, tá? Tem a opçãozinha aqui de gravar, vocês viram na aula presencial, não vai ser o caso, porque eu já estou gravando a tela e ele não vai dar permissão para isso. Porém, você tem aqui a opçãozinha de gravar do começo do slide, do slide atual, a gravação da tela, que é o que eu estou fazendo agora, e tudo mais, tá? Inclusive apenas o áudio durante a explicação de todo o curso, ele dá essas opções. Vocês viram na aula presencial como fazer isso, como salvar o vídeo e tudo mais. Caso esse curso continue, nós aprenderemos a trabalhar com macros dentro do PowerPoint, aprenderemos a fazer menus iniciais, animações entre transições em escala, gráficos hierárquicos de forma rápida e tudo mais. Ele tem muita coisa, tá? Na realidade, o PowerPoint é um programa para designers. Eu consigo fazer uma planta baixa de uma casa, de uma edificação, de um terreno, enfim, de N coisas aqui dentro, tá? Ele é mais utilizado para slides apresentativos, porém, ele tem um leque de ferramentas muito grande. Eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão bem rápida. Eu sei que eu falei aqui um pouco rápido, mas faz parte. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo ou aula presencial, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Fui. E aí, pessoal, aqui Damião Nobre, mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre a revisão de Excel e do curso que tivemos para os professores do Colégio Sossego. Então, vamos lá. Começando, vamos abrir o programa. Para isso, vamos até o menu inicial aqui localizado no canto inferior da barra de tarefas. Clique em cima do mesmo e digita XCEL. Ele vai aparecer lá no canto superior, olha que bonito, ó. Certo? E venho aqui e clico em abrir. Quando ele estiver na tela de boas-vindas, você vai clicar agora em pasta de trabalho em branco. Nessa parte, nós temos aqui uma tabela formada por colunas e linhas. Sendo assim, as colunas são representadas pelas letras do alfabeto e as linhas, os números. Para podermos trabalhar com elas, basta localizar da seguinte maneira. Vou colocar aqui um A, um B e um C, certo? D e a letra E. Algumas letras do alfabeto em locais diferentes, de alguns retângulos, né? Em locais diferentes. Lembrando que esse retângulo, eu falei no curso, que ele tem um nome específico, um nome técnico, que é célula. Uma célula é um retângulozinho desse. Um conjunto de células é o que forma a nossa tabela. Ou também outra definição seria um conjunto de linhas e colunas, ou colunas e linhas. Então, a nível de didática, vamos entender como localizar essas informações. Como, por exemplo, essa letra A, ela está localizada na coluna B3, tá? Esse B já está localizado na coluna D3. Então, se você é um bom observador, e eu tenho certeza que você observou que primeiro eu estou citando a coluna, depois a linha. Essa é a sequência, tá? Para a utilização deste programa. Essa letra C está localizada na coluna F, na linha 3. Essa letra D está localizada na coluna D, na linha 8. E observe que quando eu clico, ele também fica um pouco mais escuro, ficando mais fácil de você localizar a informação, que no caso essa letra E, que eu acabei de apagar, está localizado na B10.
A nível de informação, eu vou colocar aqui dois valores, tá? O 8 e um 4. E vou fazer a soma, a subtração, a divisão e a multiplicação. Eu vou escolher, no caso sou eu, o usuário, que escolho onde eu vou fazer essas operações matemáticas. Eu vou escolher a C1 para isso, certo? Dentro da C1, eu vou colocar o sinal de igual e eis um grande questionamento, inclusive em questões de concurso. Muitas pessoas erram, mesmo sabendo às vezes que a fórmula está correta, erram, porque não observam que o sinal de igual, ele faz parte da fórmula. E não apenas faz parte da fórmula, sem ele, o Excel não entende que você vai começar ou executar um cálculo matemático. É obrigatório ter esse igual. Feito isso, né, digitado o igual, eu posso simplesmente clicar em cima do número 8 e ele vai digitar automaticamente para mim aqui o A1, ou eu posso digitar literalmente, né, tanto o símbolo matemático, que é o sinal da soma, o mais, como simplesmente digitar o A2, certo? Vou colocar aqui o A2 e observa que bacana aqui do lado. Cada número recebeu uma cor representando a sua célula. É uma forma de você graficamente e visualmente vislumbrar se você selecionou ou não o número correto. Feito isso, você vai dar o Enter. E ele já traz aqui a nossa soma, aqui 8 mais 4 dá 12. Se eu alterar o valor aqui para um 5, por exemplo, ou até mesmo para um 6 e der o Enter, ele altera aqui o valor da soma automaticamente, porque aqui não foi digitado um número estático, foi digitado a fórmula. Então, uma vez que você altera os valores das variáveis, ele altera também o valor da fórmula aqui, que no caso agora deu 14. Sendo assim, vou agora fazer uma rápida subtração. Mais uma vez, coloque na sua cabeça. Tenho que colocar o igual. Uma vez digitado esse lindo sinal, vamos agora selecionar o número 8, o sinal de menos, e selecionar o número 6. Ele digitou mais uma vez A1 e A2, porque são onde os números estão localizados aqui na nossa tabelinha maravilhosa. Feito isso, eu vou dar o Enter. E olha só, o número 2. Por quê? Porque subtraiu, né? Claro. Então, vou dar aqui o igual mais uma vez, digitar o igual. E vamos agora selecionar o 8 mais uma vez e a barrinha de divisão, que é a barra voltada para o lado direito. E seleciona o número abaixo e dá o Enter. Olha só que bacana. Ele trouxe uma dízima, né, periódica. Então, para isso, eu simplesmente posso selecionar a célula, vir aqui em número e reduzir ou aumentar essa dízima, certo? Eu posso vir aqui, ó, aumentar ou diminuir clicando nesse outro, certo? E fez. Bonito, maravilhoso. Aí você está dizendo, eita, que espaço grande, né? Está tendo essa célula. Eu posso vir aqui e ajustar. Vou aproveitar antes de fazer a multiplicação e fazer esses ajustezinhos aqui manuais. Outra coisa, observe quando eu dei 2 cliques rápidos aqui, ele já ajustou automaticamente para mim. E para finalizar essa parte básica das 4 operações matemáticas, eu vou colocar mais uma vez o sinal de igual. Seleciono o primeiro, asterisco, bereiro, que é o que fica em cima do 8, dá Shift 8, e seleciona o segundo. E olha só, 8 vezes 6 deu 48. Você que estava com dúvida, o computador acabou de lhe provar, tá vendo, bereiro? Ele não faz cálculos matemáticos errados. Então, depois dessa magnífica explicação aqui sobre as 4 operações matemáticas, outra coisa que também foi estudada e a gente vai ver de forma bem rápida, sem muita explanação, vai ser sobre como criar uma planilha dentro de outra, né? Vou clicar aqui no mais e dentro dela a gente fez lá na aula prática, na aula presencial, tabela de alunos e tudo mais. Eu vou criar apenas uma única, tá? Um único aluno para essa aula de revisão. Então vou colocar aqui um aluno, vou criar um menu, né, para esse aluno AV1, que é avaliação 1, AV2, AV3, AV4, aqui o da média, seu pedido. Então, muito bem. Uma vez que feito isso, nesse aluno aqui, eu posso simplesmente digitar o nome dele. Eu vou digitar o meu nome, tá? Porque eu acho ele muito lindo. E olha o que acontece. Ele passou aqui da célula. E agora, o que é que vamos fazer? Quem poderá nos ajudar? Você mesmo, clicando aqui em cima deste tracinho aqui, ó. Cliquei 2 vezes rápido, ele ajustou para mim.
eu posso simplesmente puxar mesmo, tá? E deixar aí do tamanho que eu achar legal, bonito, maravilhoso. Feito isso, agora eu vou na AV1 e dentro da AV1 eu vou digitar uma nota aleatória, uma mentira, eu tirar um 8, mas tudo bem. Então vamos lá, vou tirar aqui um 10, porque 10 é 10, né? E uma nota um pouco mais baixa, digamos que eu adoeci nesse mês aqui dos bimestres e teria uma nota um pouco mais baixa, a média, né? Pois muito bem, e falando em média, como é que eu vou tirar a média dessas 4 notas? Se você estivesse no papel, você faria provavelmente aquela fórmulazinha assim, né? Abre o parênteses, igual, abre parênteses, pega cada valor, soma todos os valores. Eu cliquei aqui no botão não desejado, que é o Enter. Tá? Deixa eu voltar aqui para cima, desculpe, porque eu estou no Zoom e o Zoom é um pouquinho ruim de se trabalhar. Mas como eu estou gravando o vídeo, para vocês é interessante. Então, mais uma vez, igual, abre o parênteses, pego B2 mais o C2 mais o D2 mais o E2 e o mais não pegou. Eu tô achando interessante esse meu teclado, eu vou ter que fazer uma manutençãozinha nele, tá? Ele é mecânico, tá com uns travinhos em algumas teclas dele. Então vamos lá. E o E2, agora foi, seu bebedo. E vou fechar o parênteses e dividir pelo número de objetos que eu estou tentando fazer a média. Se são 4, então eu vou dividir por 4. Feito isso, é bom salientar que eu coloquei dentro dos parênteses porque eu quero priorizar a soma. E o parênteses tem prioridade com relação à divisão. Caso você seja professor de matemática, deve estar falando, eu já sei disso, mas é bom salientar para quem não lembra ou está esquecido. Então veja bem, é aquele momento especial que você dá o Enter. E o que é que acontece? Ele traz a média maravilhosa, 8,5. Isso aqui é bacana, é lindo, é maravilhoso. Mas dentro do Excel existem fórmulas matemáticas do próprio programa. Inclusive a da soma, que é o igual soma, abre o parênteses, coluninha, 2 pontos, coluninha, que vocês aprenderam na aula prática. Mas nesse contexto aqui, é mais simples ainda. Imagina se eu tivesse 1000 objetos para tirar a média. Eu teria que digitar os 1000 objetos dentro da fórmula. Não seria nada eficaz ou eficiente no caso. Para isso, existe também a fórmula da média. Não só da soma, existe a fórmula da média. Digita o nome média, inclusive com acento, tá? Aí você vai selecionar o primeiro valor, 2 pontos, que nesse contexto significa até o último valor. Feito isso, fecha o parênteses e dá o Enter. Mas observe o seguinte na fórmula. Por que será que eu utilizei os 2 pontos? Para ele selecionar do ponto inicial até o ponto final. Ele faz um retângulozão grande, onde todos os números que estão dentro daquele retângulo vai ser feito o quê? O que eu digitei na função, que é a média. Feito isso, a mágica acontece quando você aperta o Enter. Oh, que maravilhoso. Muito obrigado. Pena que eu não tenho plateia para eu escutar o Word de vocês, mas tudo bem. Para esse último menu, eu vou colocar o de situação. Situação. Dentro de situação, nós utilizamos a fórmula SI. Tanto utilizamos a fórmula SI para criar algo grande, como se dizendo se o aluno estava numa situação ótima, boa, regular, ruim ou péssima, né? Acho que foi esses os termos utilizados lá na hora da aula. Como também a gente pode fazer algo mais simples, né? Numa situação de aprovado e reprovado. Para quem não lembra, a função do SI é muito simples. A gente pode simplesmente vir aqui com o igual, colocar a pergunta se, né? Se, qual é a função? Se a média que está localizada no F2, se ela for maior ou igual à média da sua escola, que é um 7, ou seja, esse F2 ele é um incógnito até que prove o contrário. Nesse caso aqui eu já tenho o valor, que é o 8,5. Mas esse valor ele pode ser alterado. Digamos que o aluno ganhou 1 ponto na média, vai para 9,5. Porém, a fórmula aqui não vai mudar. Ele continuará sendo F2, tá? Porque o F2 é a variável. 8,5 é a informação que você digitou dentro dessa variável. Logo, a variável não muda. O que pode mudar é a informação que ela vai receber. Dito isso, F2 é a pergunta, viu? F2 é maior ou igual a F7? Se isso for verdade, ponto e vírgula, que é uma trava de raciocínio, aspas duplas. Se isso for verdade, o aluno vai estar aprovadérrimo. Aprovado. Tá aprovado.
Já ia digitar aprovadérrimo, mas tudo bem. Ponto e vírgula, aspas, novamente, aspas duplas, não vai colocar aspas simples que fica errado. Você clica no shift, aspas duplas. E agora, se for falso, caso ele tirar abaixo de 7, ele vai estar reprovado. Fecha as aspas, não exclama, professor. Exatamente. E fecha o parênteses, porque toda fórmula se fecha o parênteses. Então, o teste lógico se define exatamente assim. Uma pergunta, eu vou traduzir para vocês. Ele vai receber aqui uma pergunta. Ele recebe uma pergunta. Esse igual significa receber alguma coisa. Então, ele recebe uma pergunta. Que pergunta é essa? Se a média, que é representada pelo F2, se ela é maior ou igual ao 7, que é a média da escola, que pode ser um 5, um 6, depende da instituição que você vai ensinar. Se isso for de fato verdade, ele vai executar essa primeira função. Se for falso, ele vai executar a segunda função. Tudo depende do valor que será o F2. No caso do 8,5, 8,5 ele é maior do que 7, é verdade. Então vai aparecer a palavra aprovado. Caso aqui fosse um 7, 7 não é maior do que 7, mas 7 é igual a 7, então seria aprovado também. Por isso a importância do igual aqui. Porque se o aluno tirar um 7, ele também estará aprovado. Porém, se tirar 6,9, 6,9 nem é maior do que 7, nem é igual a 7. Então, as duas opções aqui são falsas, logo ele entraria na opção de reprovado. Feito isso, eu dou Enter. E eu posso simplesmente vir aqui e fazer os devidos testes, né? Vou colocar um 0, que é impossível, quero salientar isso. Porém, ele ficou com a média 6, reprovado, tá? E é isso aí, né, pessoal? A gente estudou também sobre gráficos, estudou também sobre a fórmula soma, né? A nível de informação, a nível de didática, eu vou colocar aqui no bloco de notas. Não, pode ser até aqui mesmo, dentro do Excel, para a gente não perder muito tempo, tá? A fórmula da soma, se eu quisesse somar aqui esses valores para a gente terminar a nossa revisão, para não ficar um vídeo muito longo, você já deve estar dormindo aí sobre da corda, que o vídeo está perto de terminar, tá? Eu vou dar uma aceleradazinha. Então, veja bem, ó. Na fórmula de soma é igual, mesma coisa aqui das outras, ó, de média, é igual a função e o cálculo, né? No caso, a coluna e a linha. Do se igual a função e, mais uma vez, os comandos lá de coluna e linha, no caso, é a função verdadeiro e falso. E a da soma, professor? É igual soma, tanto faz você digitar letras maiúsculas ou minúsculas, ou seja, caixa alta ou baixa. Clica aqui no primeiro valor. Se eu quiser isolar dois valores, ponto e vírgula, clica aqui no último valor. Se eu quiser pegar todos os valores em vez de ponto e vírgula, eu vou utilizar os dois pontos. Aí ele vai pegar, olha só o que vai acontecer lá em cima, olha a mágica acontecendo. Todos os valores. Se eu quiser somar 1000 casas, eu colocaria aqui 1000, por exemplo. Então ele ia pegar as 1000 casas aí para ser somadas. É muito prática, é muito linda essas fórmulas. Isso aqui é da fórmula da soma. Se eu quiser saber o maior valor entre eles, o máximo, eu posso saber também o máximo. Acho que o máximo tem acento. Isso tem. O máximo. Ó, eu dei o Enter sem querer. Se isso acontecer, eu dou 2 cliques rápidos, tá? Aí você consegue reeditar. Agora eu vou digitar o primeiro valor aqui, ó, que é o B2, 2 pontos, é 2, fecho parênteses e dou Enter. O maior valor entre B2 e E2 é o 9. E entre outras coisas também, pessoal, tá? Eu não vou me prolongar muito, tá? Eu sei que a videoaula já deve estar ficando bastante grande, mas os conceitos básicos são esses aí, tá? Lembrando que para você criar um gráfico, algo do gênero, você seleciona as informações desejadas para que você quer que apareça no gráfico, como por exemplo essas daqui e tal. Vem aqui inserir, eu posso inserir imagens no Excel igual você faz no Word. Tudo que você faz no Word e no PowerPoint, que também tem incluso nesse vídeo, você consegue fazer dentro do Excel, porque são programas família. Um programa família, ele herda muita coisa, muitas teclas de atalho um dos outros, tá? Então eu posso simplesmente vir aqui selecionar, depois procurar os gráficos, aqui gráficos recomendados, ó. Ele já trouxe aqui AV1, AV2, AV3 que foi um 0, AV4 e a média geral, tá? Temos gráficos de pizza e tudo mais, olha que bacana. Se eu tivesse vários alunos, teria como fazer também com os vários alunos. Vocês aí têm muitas oportunidades de estarem utilizando esse programa, tá? Nessa parte aqui, é só o básico, eu pretendo continuar esse curso com a escola, então em breve eu vou estar mandando um projeto completo para a Poliana.
caso vocês queiram continuar também o curso intermediário e avançado de Excel. Essa rápida revisão é para simplesmente vocês aperfeiçoarem o básico. Então, sendo assim, muito obrigado, grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Ou por vídeo ou presencial, mas até a próxima. Grande abraço, meus amigos. Tchau, tchau.